O fim de um relacionamento pode acarretar em danos psicológicos e até financeiros. Especialistas recomendam que, numa situação assim, a melhor forma de evitar o pior é o diálogo e a negociação. É o que você confere agora na reportagem de Gisele Loureiro. Namoro, noivado, casamento. O fim de uma relação abala a vida de muitos casais. Alguns, além do desgaste emocional e material, têm de lidar com os maldosos comentários de amigos e familiares. E nesses casos, a briga acaba na justiça por danos morais. Foi o que aconteceu com este homem que prefere não se identificar. Depois de 20 anos de relacionamento, 13,5 de casamento, conta que depois de várias tentativas sem sucesso para salvar a relação, optou pelo divórcio. O pedido agravou os problemas. A mulher entrou na justiça alegando abandono de lar e adultério. Diante da forte carga emocional, emagreceu 20 quilos. É uma bala emocional muito forte em que eu quase não conseguia comer. Entendeu? O nível que eu cheguei. E se contar do começo do processo da separação até mais ou menos metade dele, talvez até um pouco próximo do final, eu somei 20 quilos a menos que eu estava de peso corporal. Uma das formas de você identificar se está tendo dano são os processos emocionais que a pessoa está passando. Então, por exemplo, está entrando num processo depressivo que está se agravando, está diminuindo o rendimento escolar, está diminuindo o rendimento no trabalho, está com um mau humor constante e generalizado com relação às coisas. Então, isso aí são identificadores de que algum dano a mais do que o sofrimento do término de um relacionamento afetivo podem potencialmente causar. Ela explica ainda que os danos mudam de acordo com a idade da pessoa e, em alguns casos, é possível passar pelo processo de uma maneira menos dolorosa e, assim, evitar levar os traumas para futuros relacionamentos. A palavra-chave de término de um relacionamento é negociação. Como nós vamos terminar esse relacionamento. E nem todos os relacionamentos conseguem terminar com um bom espaço de negociação. Nesse caso, buscar uma ajuda de um terapeuta ou de um conselheiro ou de alguém que possa fornecer esse espaço neutro de negociação é muito importante. E para conversar sobre o dano moral no relacionamento, o nosso convidado é o advogado Anderson Nazareno. Doutor Anderson, boa tarde. Boa tarde. Doutor, é muito comum casos de término de relacionamento em que vai acabar na justiça como dano moral para uma das partes? Sim. Ultimamente tem sido muito comum que o fim de relacionamentos, principalmente em virtude de traição, termine na justiça com pedido de dano moral. E nós sabemos que o fim de um relacionamento, por si só, quando não ocorre a traição, ele já é constrangedor, já é difícil, já há um sofrimento. Agora, quando ocorre a descoberta de uma traição, a situação fica ainda mais grave, porque essa situação fica ainda mais difícil de ser aceita por aquele que foi traído. Então, o nosso ordenamento jurídico, o Código Civil, quando ocorre a afronta a um dos direitos da personalidade, que é a dignidade humana, aí sim poderá haver a indenização por danos morais. Doutor, o adultério ainda é considerado crime? Não. A partir de 2005, o adultério ele deixou de ser crime no nosso ordenamento criminal e, em virtude segundo os legisladores, da evolução, né, dos relacionamentos humanos, da interação entre as pessoas, então chegou-se à conclusão de que esse fato já não é mais tão valorizado pela sociedade. Portanto, eu acredito que os relacionamentos, a fidelidade dos relacionamentos passou a ficar um pouco banalizada. Em virtude disso, passou a ser mais comum casos de traição, principalmente nos casamentos, né? Ok. Temos uma pergunta agora que foi gravada nas ruas sobre esse assunto. Confira. Meu nome é Francisco Ari, sou funcionário público. Gostaria de saber se a traição no casamento gera danos morais. Então, doutor, adultério não é crime, mas a traição pode chegar a gerar uma indenização por dano moral? Sim, com certeza. É muito comum acontecer, principalmente na descoberta de uma traição, um sofrimento demasiado, uma angústia, uma depressão. E tudo isso que é somatizado por aquele que foi traído pode repercutir, e com certeza repercutirá no seu dia a dia, no seu trabalho,
na interação dessa pessoa com seus familiares, com a sociedade, com os amigos, com o seu trabalho. Então, todo esse prejuízo, ele poderá ser reparado, porque afetou a sua dignidade humana e isso, com certeza, causou prejuízos psicológicos. Nesse caso, então, cabe ao juiz avaliar qual foi a consequência desse dano. Exatamente. O juiz sabe que, em todo caso de traição, sempre vai ter uma parte que vai sofrer mais. Então, caberá ao juiz sopesar o tamanho desse prejuízo para essa pessoa, para o cônjuge que foi traído, para ver a possibilidade de aplicar uma indenização em cada caso. Ou seja, o juiz vê caso a caso. Não é porque houve uma traição é que deve haver uma indenização. Tem que analisar a repercussão dessa traição no dia a dia daquela pessoa que foi traída. Ok. E temos mais uma dúvida para esclarecer. Confira. Meu nome é Viviane, sou administradora de empresas e gostaria de saber se um fim de namoro prolongado caberia uma indenização. Então, doutor, fim de namoro prolongado, noivado, união estável, é a mesma coisa? Não, não necessariamente. O namoro, ele não pressupõe uma continuidade daquela relação. Pressupõe um compromisso de um início de um relacionamento, tão somente. E nós sabemos que todo relacionamento amoroso, ele é marcado por acertos e desacertos. Então, tanto num namoro quanto num casamento, em caso de traição, pode haver repercussões no campo psicológico. Pode haver grande angústia, pode haver ansiedade, pode haver um desdobramento não esperado por uma das partes. Agora, abandonar o noivo às vésperas do casamento, por exemplo, isso pode gerar uma indenização? Sim, ainda mais no campo material. Porque, ainda mais quando os nubentes contribuíram comumente, né? Contribuíram para a compra, aquisição de eletrodomésticos, compra de imóveis. Então, haverá, provavelmente, no campo material, uma indenização e no campo moral, terá que ser provado diretamente ao juiz a repercussão do final desse noivado às vésperas do casamento, para saber se isso prejudicou diretamente um dos direitos inerentes à personalidade, que é a dignidade humana. Agora, o quanto dessa indenização, desse valor, pode estender à família do noivo que foi vítima do abandono? A família, né? Pode se estender? Eu acredito que depende do tamanho do envolvimento da família, porque as famílias mais antigas, principalmente, que têm aquele princípio de casar a filha com todas as pompas e circunstâncias, e o noivo abandonar a noiva à véspera de um casamento desse, certamente vai causar um prejuízo moral para os familiares, a mãe, o pai, que vai passar a ter uma depressão, e eu acredito que deva, sim, ocorrer uma indenização para os familiares em certos casos. Ok, e temos mais uma dúvida. Meu nome é Severina, eu sou funcionária pública. Eu gostaria de saber o que vale como prova no fim de um relacionamento para mim entrar com um processo de danos morais. Então, doutor, como é que a pessoa pode provar que sofreu dano moral? Como é que fica nessa situação? Olha, a principal prova que é dirigida ao juiz é a prova testemunhal. Mas, obviamente, dependendo do desenrolar da situação, poderá ser produzido também documentos, laudos psicológicos mostrando a situação da pessoa que ficou, né? Porque a pessoa vai somatizar todo aquele problema e consequentemente, vai ter problemas físicos, documentos, ocorrências policiais em virtude de ameaças, agressões que a pessoa tenha sofrido em não aceitar o fim do relacionamento. Então, tudo isso pode formar o conjunto probatório hábil a convencer o juiz de que uma indenização merece ser deferida. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. De nada, estou à disposição.